Olá, boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindos à live de hoje. Meu nome é Delfina Ferreira. Eu vou falar sobre preconceito e discriminação hoje. E eu não poderia deixar de começar agradecendo ao Mauro, à Sueli, por mais essa oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto tão importante, tão interessante, e a gente às vezes não para refletir. Então, agradecer a esse centro tão querido, que sempre me convida, sempre aqui presente, e sempre que eu puder, eu aceitarei com muito amor e com muita gratidão essa oportunidade, tá bom? Então, hoje, nós vamos falar, desculpa, demora um pouco para entrar, problema no sinal, enfim. Mas hoje nós vamos falar de uma maneira onde o preconceito e a discriminação, nós vamos refletir um pouquinho sobre isso dentro da nossa vida. Ah, sim, desculpa, eu não me apresentei. Como eu falei, meu nome é Delfina Ferreira, eu trabalho em 2 casas aqui no Rio de Janeiro, no CEL, que é um Centro de Estudo Universal, e no Lar de Frei Luiz. Em ambas as casas, eu sou orientadora. No CEL, aqui no Recreio dos Bandeirantes, eu leciono na matéria Estudo da Doutrina Espírita e Psicofonia, e no Lar de Frei Luiz também eu sou orientadora de psicofonia. O que é psicofonia? Quando os médios já estão sendo preparados para trabalhar e ter segurança o suficiente sobre incorporação, que nós falamos, mas o certo seria passividade. E é um estudo onde é muito importante para que possamos não somente endossar e ratificar a doutrina espírita, como também a base do estudo é muito importante para o desenvolvimento mediúnico. E isso é a vida toda. A pessoa que fala, não vou estudar porque eu sei muito, nós temos que ter um pouco de preocupação, porque não tem como nós evoluirmos sem estudo, sem dedicação e sem disciplina, não é mesmo? Então, como eu falei, hoje o estudo de hoje é uma grande reflexão de algo que muitas vezes, muito simples, mas que às vezes a gente não percebe a importância de nós resignificarmos crenças, de podermos avaliar de uma outra maneira o que nós estamos fazendo na nossa vida. Quando nós entendemos que a nossa vida é uma ação e reação das nossas escolhas dentro do nosso livre-arbítrio, nós conseguimos entender quanto nós que procuramos essa incessante busca de evolução espiritual, como é importante nós afastarmos da nossa vida, dos nossos conceitos particulares, sentimentos, pensamentos ou crenças limitantes que muitas vezes, sem percebermos, criamos dificuldades na nossa vida, uma vez que não sabemos lidar com as provas que cabem a cada um de nós, dentro do seu plano reencarnatório, fazê-los. Então, esse tema de hoje é de muita importância, porque isso faz com que possamos mudar, muitas vezes, o rumo da nossa vida. Então, vamos lá. Preconceito e discriminação, como reconhecê-los em nós? Então, a pergunta básica, você já parou para pensar o quanto você pode ser preconceituoso ou está discriminando situações e pessoas? Sim, porque existe uma diferença. O preconceito, ele é individual. A discriminação pode partir até de uma empresa, de situações específicas e do indivíduo. Mas quem tem o preconceito somos nós, os indivíduos que ainda estão em aprendizados. E quando a gente entende isso, olha que interessante, dentro da nossa sociedade, neste plano, nós vamos ter as mais diferentes, o que a gente diria antigamente, tribos, grupos, onde pessoas diferentes do nosso pobre conceito de acharmos muitas vezes que somos tão perfeitos ou superiores e que muitas vezes nós discriminamos essas pessoas porque nós não conseguimos perceber ou entender que a nossa visão que é preconceituosa e não as pessoas que são diferentes. Olha que interessante a gente refletir sobre isso. E aí a gente pode lembrar que dentro da nossa sociedade nós vamos conviver, conhecer ou nos depararmos muitas vezes em situações
onde nós não paramos para refletir a visão que nós estamos tendo dessas pessoas ou grupo. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, um cadeirante, não é? Tem uma limitação. Será que você já parou para pensar que talvez possa ter uma discriminação por uma pessoa ser cadeirante? Não, essa não faz parte da minha vida porque eu não tenho a mínima paciência para lidar com isso. Ou ainda os idosos, por exemplo, as crianças com síndrome de Down, ou ainda as etnias, as raças. Quer dizer que a gente pode julgar uma pessoa e determinar se aquela pessoa abrir a boca, por exemplo, pela cor da sua pele. Isso tem sentido? É esses valores morais cristãos que nós vamos aos centros espíritas estudar de segunda a segunda, ou participar dos trabalhos de uma casa, ou ainda participar de estudos e saímos com esses preconceitos, mas de um modo velado. E a partir dessa reflexão, nós vamos mais um pouquinho adiante. O que é preconceito? É qualquer opinião ou sentimento favorável ou desfavorável, concebido sem exame crítico. Ou seja, você nem conhece o que está acontecendo, mas você já coloca o rótulo. Não, esse para mim não serve. Porque eu, por exemplo, eu só me relaciono com pessoas ricas, com pessoas que têm valores financeiros onde eu possa me sentir confortável neste mundo. Mas eu não sei o caráter delas, eu não sei o que as pessoas pensam, eu não sei nada. Mas eu rotulo, eu direciono a minha vida aos meus conceitos pessoais. E ainda mais um pouquinho, preconceito ainda. Ideia, sentimento, opinião desfavorável, formada a priori. Exatamente como eu falei agora, sem você conhecer, já tem uma opinião. Vamos mais adiante. Sem maior conhecimento, ponderação, razão. Olha que cruel. Olha quantas vezes a gente olha para as pessoas e nos sentimos tão diferentes daquilo, mas nós não deixamos que as pessoas ou situações entrem no nosso mundo. Porque não que eu não seja capaz de lidar, mas isso não me pertence, porque eu coloco um parâmetro. Menos que isso eu não aceito, mas daqui para cima eu aceito. E eu vou criando um mundo na minha vida, na minha cabeça, infelizmente, afastando, por exemplo, pessoas incríveis, porque eu julgo pela classe social, pela cor da pele, pela situação física, muitas vezes pessoas que são muito espiritualizadas, pessoas de uma evolução enorme, mas eu sequer dou essa chance para poderem essas pessoas aproximarem-se para que eu possa conhecê-las. E aí, dentro desse raciocínio, vamos parar para pensar e responder internamente. Temos preconceito de quem tem preconceito? Ora, Delfina, você está falando aqui uma coisa que você já rotulou as pessoas que pensam assim. Não é questão de rotular, é que nós precisamos ter um parâmetro para a gente poder entender, eu estou nesse grupo que eu tenho preconceito ou eu não percebi ainda que eu tenho, mas eu quero melhorar. E é essa vontade de melhorar, essa humildade que faz com que tenha sentido todo esse estudo que nós dedicamos à doutrina espírita com tanto amor, toda a nossa doação de colocar em prática o que nós falamos que fazemos na teoria, que não julgar ninguém, aceitar as pessoas como elas são. Então eu tenho que andar de mãos dadas com todos o tempo todo? Não. Mas nós temos que respeitar e não julgar. E seguindo mais um pouquinho, olha que interessante. O nosso parâmetro sempre para esse assunto, que é muito importante, na questão 803 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte, olha só, todos os seres humanos são iguais perante Deus? E a resposta obtida não dá lugar a dúvida nenhuma. Olha o que a espiritualidade respondeu. Então a pergunta, todos os seres humanos são iguais perante Deus? A espiritualidade, sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos. E com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Ou seja, o que me faz acreditar que eu sou superior às pessoas? O que me faz acreditar que eu sou melhor que todas as pessoas que aos meus olhos eu crio preconceitos?
Eu crio situações sem conhecê-las, porque não me importa a parte espiritual. Eu estou focado muitas vezes no que aquela pessoa pode me proporcionar, ou pior ainda, de eu poder ter que conviver com pessoas que possam me trazer problemas. Quando a gente cria, por exemplo, uma análise no núcleo familiar da gente, como é que você lida com a sua família? Você não tem paciência com seus avós porque eles são idosos? Você não tem paciência e afasta as pessoas da sua família, por exemplo, onde você não pode ser beneficiado ou ter vantagem em algum sentido? Olha quantas coisas a gente pode criar. Não quer dizer que nós estamos criando, mas são reflexões que a gente não percebe. E isso faz com que a nossa evolução espiritual, dentro de um plano reencarnatório, que muitas vezes nós imploramos para que tivéssemos essa oportunidade, nós vamos desviando do nosso caminho as oportunidades de amar o próximo, de não julgar, de aceitar as pessoas como elas são. Olha que bacana. E quando a gente pensa, por exemplo, na nossa sociedade, mais uma vez, em casos práticos, você já parou para pensar, por exemplo, que às vezes as pessoas são julgadas por elas serem inteligentes? Então, aquela pessoa inteligente, muitas vezes, quem é o fulano? Ah, é o nerd lá da sala. Olha que coisa, isso não é preconceito? Claro que é. Ou então eu julgar uma pessoa pela aparência física dela. Ah, aquele fulano é bacana? Ah, ele é rico, ele tem uma Mercedes, ele tem o carro do ano, ele é muito rico. Ou então o outro, e aquela pessoa ali você conhece? Quem? O Hulk? Quem? Aquele que malha? Esses rótulos que a gente às vezes acha que não tem problema, a gente precisa entender que muitos dos nossos conceitos podem magoar outras pessoas, às vezes por uma brincadeira sem sentido, às vezes por uma ironia sem querer magoar, magoando. Então, quando nós lidamos com as pessoas que aos nossos olhos possam ser diferentes, é aquele velho conceito: como eu gostaria de ser tratada? Eu gostaria que as pessoas me respeitassem pelas minhas limitações. Eu gostaria que as pessoas me respeitassem pela minha cor da pele. Eu gostaria que as pessoas me respeitassem pela minha situação financeira ou não. Eu gostaria que as pessoas ficassem me afastando, com piadinhas. Olha quanta coisa. E seguindo mais um pouquinho. Quando nós falamos de uma sociedade, nós podemos pensar em outros tipos também de preconceito. Vamos expandir isso para o mundo. Vocês devem conhecer, isso é muito comum na televisão, na Escócia, por exemplo, há uma tradição dos homens usarem saia. É uma cultura deles, é o jeito deles se expressarem. Muitas pessoas, quando vêm, por exemplo, debocham. Já começa a questionar a sexualidade daquelas pessoas. Só que isso é cultural deles. Isso faz parte da cultura deles. Assim como, por exemplo, no Japão, existem grupos de meninas, até para poder manifestarem, né, até a timidez ou o jeito delas serem, que elas vestem-se de bonecas maquiadas, todas iguais, e andam na rua assim. Então, será que de repente eu vendo um grupo que já não está fazendo mal para ninguém, não está preocupado com ninguém, se eu passar eu vou rir, eu vou debochar? Por que eu estou falando desses exemplos? Porque se nós pararmos para pensar, existem milhares à nossa volta de exemplos que às vezes a gente não percebe. Sabe aquela pessoa doente ou aquela pessoa que tem limitação, que frequenta o centro onde você está? Será que eu dou bom dia para ela? Será que eu falo boa tarde? Será que eu trato bem pessoas assim? Ou eu sempre assim, não, nem quero me aproximar porque aquela pessoa ali é doente mental. Ou então aquela pessoa tem o limite que eu não quero ajudar. Ou então eu não vou chegar perto de um cadeirante porque dá trabalho. Vai que sobra para mim e eu tenho que empurrar o carrinho ou ajudá-lo a subir a rampa da casa. Isso é cruel, não é? E aí vamos mais à frente. Mas o que é preconceito? Na verdade, nós vemos o mundo não como ele é, mas como nós somos. Faz sentido, porque se eu começo a analisar as pessoas, os grupos sociais, do jeito que eu vejo, na verdade eu estou falando de mim. Eu não estou falando da pessoa em si. E se a gente for expandir tudo isso,
olha que interessante, para a gente refletir e ver quantas vezes nós podemos estar caindo nessa cilada e a gente não presta atenção. Foge o nosso modo de ver e sentir o nosso mundo ao redor. Então nós vivemos num mundo onde tem o quê? Crenças, não é? Crenças limitantes, onde não está escrito em Evangelho segundo o Espiritismo, no livro dos Espíritos, ou na Bíblia. Nós criamos conceitos da nossa cabeça, muitas vezes, como forma de acharmos que o mundo tem que ser do jeito que é. E é isso que a espiritualidade vem em várias manifestações, em várias psicografias, falando do amor. A palavra que a gente mais ouve é o amor ao próximo. Coloque-se no lugar do outro. Então, quando a gente vê, a gente presta atenção em quantos segmentos no mundo, na nossa vida familiar, na nossa vida social, na nossa vida de trabalho, onde nós vamos lidar com as mais diversas situações. Por exemplo, as crenças, como eu falei, superstições. Muitas superstições vão existir de pessoas que muitas vezes elas acreditam naquilo. E o que cabe a gente? Respeitá-las. Padrões sociais, por exemplo, às vezes, como eu falei no início, nós criamos padrões sociais onde a gente acha que se não for desta maneira, não vai ter sentido. Escolhemos pessoas, um exemplo, que eu acho que é o mais cruel, né? Pela classe social. Se aquela pessoa não for rica, para mim não serve. A ponto, por exemplo, isso foi até uma experiência pessoal que eu tive uma vez, de eu perguntar para uma pessoa como é que estava o genro dessa pessoa. Ela falou assim: tá ótimo, ele tem uma Mercedes, eles estão agora até indo para Angra, numa ilha. Ela falou o tempo todo da coisa material. Sem perceber, ela estava enaltecendo algo que, se não conheço a pessoa assim, né, só de vista, mas ela já estava ali com um preconceito muito grande. Ou seja, ela já tem um parâmetro onde aquilo tem valor para ela, o resto não tem. E isso que a gente tem que prestar atenção, meus amigos, a começar dentro de uma casa espírita. Por exemplo, assim como o palestrante ou quem dá aula, não pode se colocar superior a todos. Pelo contrário, nós como espíritas sabemos o que é importante. Por que um palestrante, um instrutor está numa casa espírita? Para ele poder ouvir, né, o que nunca fez em várias vidas, possivelmente. Ou até as pessoas também colocá-los, endeusá-los. Porque eles são superiores. Não são superiores a ninguém. E começam a fazer o quê? Esse grupo serve para mim, esse outro grupo não serve. Isso é bacana dentro de uma casa espírita. Isso aqui já não é. Quando a gente começa a tirar, a dissolver muitas coisas dentro do nosso conceito, nós vamos plantando, por exemplo, dentro de uma casa espírita, a desunião, a falta de amor, de fé, de valorizar a oportunidade dentro de uma casa, nos estudos, nas orações, na disciplina de horários. Uma casa forte, né, vamos dizer assim, uma casa disciplinada, ela tem um início, tem um fim, tem um horário, porque engloba muita coisa. Mas se eu vou para uma casa só prestar atenção nas coisas e tentar me encaixar onde convém, eu estou criando sim um certo preconceito. Porque eu não vou aceitar se não for assim, se eu rotulo o que serve para mim. E nós vamos caindo na cilada cada vez mais o quê? De não amar o próximo, de não ser grato à oportunidade do nosso Pai Celestial de bondade, de dar essa oportunidade de estarmos, por exemplo, dentro de uma casa espírita. E aí, como eu já falei, da crença, superstições, raças, padrões sociais, uma das mais também difíceis, a religião. O espírita, ele não tem preconceito com outras religiões, ele não pode ter, porque Deus é único, os caminhos são diferentes. Se as pessoas não nos aceitam, vamos respeitá-las. Se as pessoas não querem que, por algum motivo, ter argumentos, que a gente não caia nessas ciladas. Por quê? Porque nós podemos também estar sendo vítima de alguma coisa por preconceito de terceiros. Mas a gente não tem que revidar, a gente não tem que seguir neste mesmo pensamento. Pelo contrário, a gente tem que ter a humildade de entender a evolução de cada um à nossa volta. Porque nós não somos, como eu falei, melhores que ninguém. E aí, quando a gente
para mais ainda, olha quanta coisa que a gente está colocando nesse bolo, quantos ingredientes. Vamos mais um pouquinho? Nós falamos de crença, de várias coisas. E será que nós não criamos também certas palavras, certos conceitos para rotular outras pessoas? E achando que isso não é uma discriminação, um preconceito? Vamos refletir? Será que eu não falo que quando eu vou me referir a outra pessoa, aquele gordo? Ou aquela magra? Ou ainda aquela perua, aquela piriguete? Ou ainda a patricinha, o bicho grilo, ou o nerd? Vejam quanta coisa a gente pode estar caindo nessa cilada e a gente não presta atenção. E aí, se a gente tem o discernimento de entender esse mundo tão grande que nós convivemos socialmente, para que a gente perceba e possamos resignificar, um exemplo muito importante, por exemplo, é o nosso corpo, os nossos órgãos da nossa matéria. Será que o fígado é mais importante que o pulmão? Será que o braço da direita é mais importante que o da esquerda? Não, tudo isso é o que? Um conjunto. Então que a gente traga esse exemplo para a nossa casa. Será que a perna é superior à mão? Olha quantas coisas a gente não vê. E aí a gente volta para a pergunta 804 do Livro dos Espíritos. Vamos lá. Necessária é a variedade das aptidões, ou seja, nós reencarnamos do jeito que nós tínhamos que reencarnar, com as nossas características. A gente passaria horas falando aqui, né? Mas com as nossas características, com a nossa questão do nosso véu do esquecimento, com um propósito específico, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento das suas forças físicas e intelectuais. Ou seja, nós vamos passar por este plano reencarnatório com um propósito, que nós acordamos e muitas vezes nós imploramos para que tivéssemos essa oportunidade. E só que, pelo nosso livre-arbítrio, nós perdemos essa grande chance, porque é muito triste achar que reencarnar é status, que reencarnar é qualidade. Não, quando a gente para pensar nisso, é uma grande besteira da gente ainda reencarnar, porque a gente tem uma oportunidade ímpar de melhorarmos e evoluirmos. Então, se nós todos temos essa oportunidade, por que nós vamos cortar isso através da nossa vaidade? Sim, porque preconceito é vaidade. Porque você rotular as pessoas, rotular situações, ou seja, você vai criando, quando eu digo, eu também estou no bolo, tá? Nunca me excluo não, né? Mas a gente está aprendendo. Então você vai tirando tudo isso e vai desviando aquele plano de reencarnação para momentos e situações onde você não coloca na prática o que está buscando na teoria, fazendo todos os cursos de uma casa espírita, lendo toda a doutrina, mas na hora de colocarmos em prática, a gente não lembra desse detalhe. Estamos fazendo sem perceber muitos preconceitos na prática, com pessoas que poderiam ser agregadoras à nossa vida, com espiritualidade maravilhosa, e a gente às vezes muda o nosso conceito para valorizarmos situações ou pessoas que estão bem longe de um aprendizado da prática. Muito legal, estou inspiradíssima hoje. Então vamos lá. Não importa quais sejam as nossas fraquezas ou deficiências, somos únicos. Olha que linda a espiritualidade falando isso. E absolutamente necessários ao todo, ao sistema, sendo exatamente como somos. Então nós voltamos para melhorarmos, para evoluirmos e com propósito. Não é para parar no tempo com coisas bobas, né? Eu sempre costumo dizer isso nas palestras, nas aulas, que a pessoa feliz, ela olha para frente e para cima. Para frente por quê? Para cumprir o seu plano com alegria e para cima de gratidão a Deus. Quando uma pessoa olha para o lado, prestando atenção o tempo todo na matéria e olha para o passado que não volta, tudo que as coisas boas todas param, esperando que aquela pessoa mude, que seja grata, que seja feliz, que se dedique na teoria, na prática, o que sabe na teoria. E assim, vamos fazer uma reflexão.
A intensidade, olha que legal. A intensidade com a qual você se sente incomodado pelo outro revela o quanto você ainda se incomoda com você mesmo. Preconceito é desamor. Se você se amasse de verdade, ninguém no mundo iria incomodá-lo. Acredite, somos todos imperfeitos. Aceite isso. Sim, aí vem isso que eu acabei de falar. Quando você está bem, você está feliz, você olha para frente. Ou até pode ter momentos de tristeza, porque nós não viemos a passeio. As provas são isso, de como é que eu vou lidar com essas provas para melhorar, para evoluir. Então, esse diálogo com Deus é primordial, com a espiritualidade de luz que nos cerca. Por que não considerá-los? E eu acredito que a maioria sempre pensa assim, são os nossos melhores amigos, porque eles não nos abandonam, só quando nós queremos. Através das nossas escolhas, a nosso padrão vibratório, fluidicamente começa a ocorrer essa incompatibilidade e a espiritualidade respeita e se afasta, porque eles são humildes, nós não somos. Então, quando nós entendemos isso, nós não estaremos sozinhos, então nós teremos sempre assim, peraí, vamos arrumar a casa. Realmente eu estou fazendo isso, eu não vou fazer mais. Mas me ajuda, me intua, me mostre o caminho. Não pedir para o que a gente quer, mas o que for melhor para a gente. E a espiritualidade com tanta bondade, com tanto amor, faz tudo para que possamos seguir em frente. Aí temos os nossos mentores, os espíritos afins, os bons espíritos, a espiritualidade de luz sempre nos acolhendo quando nós permitimos. Então, esse exemplo é muito interessante. Se você se ama, você tem amor por você, você vai conseguir amar o próximo. Lógico, se você ama o próximo, essa corrente de amor e de luz está diretamente conectado a quem? A nosso Pai Celestial de bondade, a Deus. E tendo Jesus Cristo como nosso convidado especial todos os dias em nossa vida. Olha que bacana. E isso é fé. Isso é disciplina, isso é amor, dedicação, porque ninguém é melhor que ninguém. Apenas o tempo de perceber certas coisas é diferente, mas cada um na sua evolução e no seu tempo. Vamos mais um pouquinho à frente? Onde é que nós encontramos, então, diante de tudo isso que a gente está conversando agora, aonde nós encontramos os preconceitos? Vamos dar um exemplo? Talvez possa estar na nossa vida. Quando nós, por exemplo, somos teimosos, intransigentes, nós não aceitamos parar para refletir o que eu posso melhorar, porque eu rotulo, porque eu endeuso, como é que fala? Eu vou endeusar, né? Endeusar uma pessoa, endeusar uma situação. Eu vivo nesses conceitos fúteis, porque isso me abastece a minha vaidade. Mas será que eu tô próxima da espiritualidade pensando assim? Será que de repente a minha inflexibilidade com a minha teimosia, a minha personalidade, não, porque eu sou assim e não vou mudar. Ou então eu sou assim porque quando eu era pequeno, meu pai me falou um negócio, eu nunca esqueci. Ou então a minha mãe fez isso comigo, eu jamais vou esquecer. Então eu vivo num mundo onde eu estou sempre justificando a minha falta de vontade de melhorar. E aí eu começo muitas vezes a criar conceitos, a rotular pessoas, e eu não saio do lugar e eu não sei porque a minha vida é tão difícil. Mas será que não seria muito importante, dentro dessa falta de flexibilidade, ser intransigente ou ter medo para mudar? Não poderíamos mudar tudo isso pela fé? Por realmente sentir a espiritualidade em nossas vidas? Realmente termos o livre-arbítrio de mudarmos para melhor? Cedendo, respeitando a espiritualidade do outro, o desenvolvimento, o jeito como as pessoas são, sem rotular, sem discriminar. E aqui eu vou dar um exemplo também que é bem bacana, que às vezes a gente pode refletir, muitas vezes a gente faz e não percebe. Quer ver? Exemplos. Em uma ação velada, na piada intransigente contada entre os conhecidos, em meio a um ambiente amistoso, como se fosse um gesto ocasional e sem consequências. Outro dia eu presenciei uma cena, eu estava saindo da academia, aí um grupo brincando com uma moradora, né? Com uma como é que é? Uma moradora não, da academia, falando assim:
Ô, véia, o que você vai fazer agora? Véia, véia. A brincadeira entre eles, estavam rindo. Ela, por educação, riu também. Mas era nítido o desconforto dela. E é isso que esse exemplo está remetendo-se. Será que muitas vezes a gente não faz uma brincadeira agressiva? Ou então desvaloriza uma pessoa? A gente não sabe a sensibilidade dessas pessoas. A mesma coisa é chamar uma pessoa pela cor dela. Ou então uma pessoa pela limitação dela, né? Ou TA, ou como é que é? TA, ou autista 2. Para quê? Olha a maldade dessas coisas. E de repente a gente está num grupo que fala e a gente acha bacana. Não, nós temos que nos posicionar e não fazermos essas coisas. Revermos conceitos. Outro exemplo. Ainda está guardando num fio de consciente disfarçado de uma falsa aceitação às minorias. Exatamente isso. Às vezes a gente pode estar fazendo atitudes onde, por exemplo, não interessa. Um exemplo, às vezes você contrata uma pessoa para fazer uma faxina na sua casa. Um ser humano que está ali ganhando uma diária, está ali para poder trabalhar. Por ela ser uma faxineira, ou ele ser o faxineiro, você não vai dar comida, porque dentro do que você está pagando para a pessoa, você considera muito. Então, não vai dar almoço. Isso existe, tá? E aí, o que você está fazendo, na verdade? Você está criando um preconceito, criou um rótulo para essa pessoa, colocando numa situação bem inferior e esquecendo que ela é um ser humano. Olha que coisa. E às vezes, para essa pessoa que faz para ela, é normal. Não. Porque justifica isso, né? Não, eu pago muito bem a diária, então não preciso pagar almoço ou dar café da manhã para um ser humano que está trabalhando na sua casa. E isso a gente às vezes não percebe quanto isso é cruel. Então, qual é o convite? Vamos transformar, vamos fazer uma coleta seletiva, transformando o lixo que podemos estar acumulando ou não paramos para pensar, revermos e colocarmos numa coleta seletiva e tirar isso da nossa vida, tirar isso da nossa mente, tirar isso de dentro de nós, para que possamos viver o quê? Leves, felizes, respeitando o próximo como as pessoas são, como as limitações, questões sexuais, questões de raça, questões financeiras, porque todos nós estamos aqui com um propósito. Nós não sabemos o que fizemos em vidas passadas, mas nós não podemos descartar que muitas dessas pessoas que continuamos com preconceitos, nós podemos ter sido os algozes dessas pessoas. Quem lembra da história da rainha de Havre, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo? A história é linda. Ela conta o quê? Que ela foi uma rainha que ninguém dizia não para ela. Ela teve tudo na terra, poderosíssima. E quando ela desencarnou, quem foi recebê-la? Aqueles empregados que estavam na casa dela, que ela nem conhecia, mas para os olhos dela eram pessoas muito humildes que não diziam nada, e foram elas que foram recebê-las quando ela desencarnou. A ponto, depois de ser autorizada, ela fez essa psicografia. Vale muito a pena, gente, essa psicografia. E seguindo aqui, não poderia deixar de registrar o que a Revista Espírita, olha só, em 1861, na página 432, o que falou sobre a lei da igualdade. O Espiritismo, vamos prestar atenção que vale bacana essa reflexão. O Espiritismo, restituindo ao espírito o seu verdadeiro papel da criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, apaga naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens, segundo as vantagens corpóreas e mundanas, sobre as quais só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. Isso em 1861, nós estamos em 2025. Alguém achou atual? Olha, então, ou seja, esses rótulos, esses preconceitos, muitas vezes nós podemos ter participado, induzido e incentivado em vidas passadas. Então, nós voltamos agora como aprendizado para não repetirmos as mesmas atitudes. Então, aquela pessoa que muitas vezes você pode estar tratando mal por causa da cor, ou o outro tratando mal porque
classe social que você julga inferior, ou aquelas pessoas que dentro do seu padrão social, elas são muito inferiores a você. E você não vai perder tempo com isso. Aí nós colocamos nisso tudo. Crianças com limitações, idosos, pessoas com deficiências físicas, né? Com questões de limitações. Muitas vezes a pessoa... essas pessoas todas podem ser de uma evolução espiritual tão grande que reencarnaram ou cruzaram o seu caminho para que você pudesse ter a oportunidade de o quê? De fazer diferente e não repetir o erro de vidas passadas. E então, meus amigos, muitas vezes nós estamos vivendo uma situação agora de discriminação, de preconceito e rotulando pessoas que poderiam estar ou vieram novamente na nossa vida para que possamos ajudá-las, para que possamos amá-las, para que possamos colocá-las na nossa vida de uma maneira onde nós pudéssemos repensar e dizer, poderia ser comigo. Eu vou fazer diferente com ela. Ou então eu vou fazer o meu melhor com as pessoas, fazendo com que essas pessoas sintam-se bem, sintam-se humanas, sintam-se amadas e principalmente respeitadas. E assim, para a gente terminar, uma frase bem bacana que eu acho que vale uma boa reflexão. É absolutamente impossível reverenciar o Criador discriminando suas criaturas. Como nós podemos amar a Deus, amar a espiritualidade, fazer evangelho no lar, se quando termina tudo eu saio de uma casa espírita, eu volto para brigar, para rotular pessoas, para falar mal com as pessoas, para não respeitá-las. Às vezes uma atitude de amor está num simples bom dia, num simples sorriso, numa simples situação, por exemplo, de ajudar a abrir uma porta, puxar uma cadeira para o idoso sentar. Por que não? Então são atitudes tão fáceis, de graça, onde a única exigência é o quê? O nosso livre-arbítrio, de amar o próximo e de nos colocarmos no lugar do próximo. Então, todos nós somos imperfeitos, mas caminho da perfeição nós estamos, ou seja, nós ainda temos a oportunidade de melhorarmos e evoluirmos através do amor, da nossa fé e da nossa disciplina. Gratidão, meus amigos, por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. Nossa, eu tô até aqui toda emocionada. Eu agradeço muito, muito, muito ao Mauro, a Sueli, a todos vocês que me deram essa oportunidade de participar. E toda vez que me convidarem e for possível, eu retornarei aqui com muito amor. Um beijo carinhoso a todos vocês também que entraram depois. Acho que vai ficar gravado, vai ficar mais fácil depois para vocês assistirem, tá bom? Um beijo carinhoso, muito obrigada, uma boa noite, fiquem com Deus e que Deus abençoe todos nós sempre, e a espiritualidade de luz também. Um beijo, tchau!